Salve, salve, amigos do Jornal DR1, sou Arthur Almeida e a gente está aqui para mais um episódio do Dialoga Brasil. Primeiro episódio da segunda temporada, a gente recebe Eduardo Bandeira de Mello, deputado federal pelo Rio de Janeiro. Breve resumo, né? É administrador, servidor de carreira do BNDES, mais de 35 anos de carreira. É ex-presidente também do Clube de Regatas do Flamengo, deputado federal, como eu falei, pelo Rio. Ao longo dessa trajetória, consolidou a sua ação, principalmente pautada na responsabilidade fiscal, na austeridade. E a gente vai falar hoje dessas boas gestões, tanto no Flamengo como quanto servidor e agora também lá na Câmara dos Deputados. Deputado, obrigado por aceitar o nosso convite, está aqui nessa tarde com o Jornal DR1 e bem-vindo à casa. Arthur, é prazer enorme estar aqui com vocês, estar falando aqui no Jornal DR1 e eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser extremamente agradável. Deputado, a gente não tem como dissociar o nome Bandeira de Mello da gestão que teve no Flamengo, né, que modificou os padrões ali, o Flamengo é um grande clube de massa. O que o senhor pode ter para nos falar dessa experiência à frente de um grande clube como o Flamengo, trazendo isso para o âmbito político? Olha, Arthur, eu acho que tem muita analogia que pode ser feita, porque a nossa gestão no Flamengo, e eu não fiz nada sozinho, gosto sempre de ressaltar isso, foi uma gestão marcada pela recuperação não só financeira e administrativa do clube, mas também pela recuperação ética e moral, né? O Flamengo era um clube totalmente desacreditado, que não tinha credibilidade, que não era levado a sério pela imprensa, pelos adversários, pelos fornecedores, pelos treinadores, pelos atletas, né? Era um clube que era frequentemente submetido a chacotas, né? E nós chegamos lá partindo do princípio que o Flamengo é a coisa mais importante na vida de boa parte dos mais de 40 milhões de rubro-negros. Boa parte dos 40 milhões, 45 milhões de rubro-negros é formada por crianças, por jovens, por pessoas humildes que às vezes não têm outro ponto de referência na vida a não ser o seu time de coração. Então, para eles era muito difícil ficar vendo, não só perder dentro de campo, mas também, de repente, abrir o jornal e ver que o seu clube foi despejado do centro de treinamento por falta de pagamento, que o seu clube estava devendo 3, 4 meses de salário, que o clube praticava apropriação indébita, que o clube não recolhia impostos. Isso tudo era muito desagradável. E, nesse sentido, nós tomamos a decisão de fazer a coisa certa, ainda que com sacrifício, né? Isso foi desde o início, né? No meu discurso de posse eu falei isso, né? Para sanar esse passivo ético e moral, nós vamos ter que fazer muito sacrifício, e inclusive na área esportiva. E a torcida compreendeu isso e efetivamente a gente fez muito sacrifício, 4, 5 anos lá, quase caindo para a segunda divisão, mas no final deu tudo certo e hoje, né, o Flamengo tem condições assim, de se dizer, né, um clube totalmente recuperado, um clube cidadão. E eu acho que a analogia com a política é óbvia, né? Na política a gente tem que fazer a coisa certa também, independente de ser a coisa mais vamos dizer, proveitosa no curto prazo. E na vida pública, né, eu comecei o meu mandato, no meu primeiro mandato como deputado federal, mas eu tive mais de 30 anos dentro do BNDES, que é uma instituição pública, que é a maior agência de fomento do Brasil, e essa coisa de respeitar o dinheiro público, o dinheiro que é de todos nós e tal, isso já estava no meu DNA. Aliás, eu nasci com ele porque eu sou filho e neto de funcionários públicos que sempre me deram esse exemplo, né, de fazer a coisa certa, né, de respeitar o que não é nosso, né, que é o que é de todo mundo. E na política a gente tem que seguir exatamente os princípios que levaram o Flamengo a se recuperar. É importante a gente falar, inclusive pegando um gancho nessa fala do senhor, sobre as verbas públicas, que a gente entende que quando você falta com a verba, você vai faltar em serviços básicos, né? Saúde, educação, o próprio meio ambiente que tem entrado em voga nas pautas políticas, né? O senhor já tinha alguns trabalhos nessa área. E esse paralelo com a política, a gente automaticamente, Flamengo, Rio de Janeiro, né, estamos aqui, tem essa questão envolvendo o nosso próprio estado, né? Que é um estado que tem
Quer dizer, agora no governo interino a gente tem visto algumas coisas a mais, mas uma questão justamente que não dava valor a esse dinheiro público, né? E queria entender do senhor, como gestor, né, não necessariamente como político, mas como quem trabalhou na área, como é que enxerga, como é que vê com os olhos de gestão umas seguidas, podemos dizer assim, administrações temerárias no estado do Rio? Pois é, Arthur, você tocou uma coisa importante logo no início da sua fala, que foi a questão do meio ambiente, né? Você respeitar o meio ambiente é respeitar o que é de todos e não é de ninguém, né, individualmente. Respeito ao meio ambiente é respeitar, né, o patrimônio público, né, o patrimônio natural que pertence a todos nós. E é a mesma coisa quando, né, é uma analogia clara também quando a gente fala de finanças. Efetivamente, né, você tocou nessa questão do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro tem sido, infelizmente, palco de péssimos exemplos. Então, boa parte dos ex-governadores do Rio de Janeiro, né, passou por constrangimentos que nunca ninguém ia imaginar. Boa parte deles, né, foi em cana, né, e foram afastados dos seus cargos. E agora, né, nós estamos com um governador interino, né, que não foi eleito governador, ele foi eleito presidente do tribunal, né, mas na linha sucessória, dado que o vice, né, o governador renunciou para concorrer, né, e acabou sendo impedido de concorrer. O vice-governador renunciou para ir para o Tribunal de Contas. O presidente da Assembleia Legislativa também foi preso, então sobrou para o presidente Acabou do caindo no Tribunal. colo dele, né? Pois é, e foi bom porque ele aparentemente está fazendo um belo trabalho, né? Um trabalho de austeridade, né? Lembra muito, apesar dele ser botafoguense, né? Eu tive com ele outro dia, ele até falou isso, né? Eu sou Botafogo, falou isso em público, né? Não tem no microfone, né? Eu sou Botafogo, mas eu gostaria que meu clube fosse gerido, né, pelo Bandeira, né? E falou do trabalho que eu estava fazendo como deputado, que tinha feito como presidente do Flamengo. Isso aí realmente fiquei muito feliz. E aí tem essa questão dessa valorização do patrimônio público, né? O senhor tocou no meio ambiente, trazendo uma roupagem até diferente para o pessoal que acha que meio ambiente é só plantas, né? Só mares, não que deixe de ser, mas essa questão do ambiente de trabalho. E aí uma pergunta um pouco mais, para quebrar o gelo, mas mais difícil lidar com torcedores ou com pares políticos em Brasília? Pai, torcedor eu sou um deles, né? Bom, político eu também sou, né? Eu acho que de qualquer maneira você tem que ter jogo de cintura para as duas coisas, né? Eu agradeço muito a torcida do Flamengo, mas muito mesmo, porque eles compreenderam, né, o que a gente estava fazendo lá. Eles entenderam que o que nós estávamos fazendo no Flamengo era o necessário, era a coisa certa para que o clube se recuperasse. É claro que você tem um ou outro impaciente, não só na torcida, né, mas entre os sócios, entre os conselheiros do clube, tudo. Mas de uma maneira geral, eu agradeço muito a torcida do Flamengo por ter sido parceira nesse processo de recuperação do clube. Na política, né, você vê muita gente querendo puxar a brasa para sua sardinha, né? Principalmente no ano eleitoral como esse que a gente está vendo, né? Mas você tem também alguns exemplos que são muito bons, né? De políticos que colocam a coisa pública acima de qualquer vaidade ou de interesse particular. E em que momento na sua trajetória você olhou e pensou ou resolveu agir? Assim, não, eu vou para política, né? Passou ali, obviamente no BNDES, imagino que tenha participado de algumas ações políticas, mas sem ser político, né? Por causa do que o BNDES faz. Mas em que momento bateu esse instalar, essa ideia e resolveu ingressar nesse meio? Na realidade, quando eu estava no BNDES, eu cheguei a ter muito contato com políticos, que eu era o responsável pelo programa de apoio às prefeituras, né? Então, vários prefeitos da época, né, anos 90 que eu estou falando, né, depois viraram governadores, deputados, senadores e tal. Então, vários foram meus clientes e eu sempre gostei muito, né, dessa questão de avaliar não só empresas, né, como é a função do BNDES, mas também governos, né, administrações, no caso municipais. Mas apesar de eu lidar muito com políticos na época, eu nunca me imaginei sendo um deles, né, sendo um político.
E depois que eu já ia me aposentar do banco mesmo, né, que eu já estava, inclusive, pensando o que eu ia fazer da minha vida, né, que eu gosto de trabalhar, né, e não, apesar de eu ter uma aposentadoria confortável do BNDES, eu não, nunca passou pela minha cabeça parar tudo, né, e não, agora eu vou viajar, vou jogar dominó na pracinha, vou jogar futebol com meus amigos. Eu sempre, nunca passou pela minha cabeça parar de trabalhar. Então eu estava pensando no que eu ia fazer da minha vida quando apareceu o Flamengo, né? E eu virei presidente do Flamengo meio que por acaso, né? Numa situação que acho que muita gente conhece. Mas depois que eu estava lá, gente, agora eu estou aqui, eu tenho que fazer o melhor que eu posso. E efetivamente o que nós fizemos, né, durante os 6 anos dos meus 2 mandatos, foi uma coisa que acabou se revelando extremamente positiva para o Flamengo. E exatamente por isso, né, quando eu saí do Flamengo, algumas pessoas começaram a me estimular. Vem cá, sua administração deu muito certo no Flamengo e tal, por que você não entra para a política? E outros dizendo, não vai para a política não, porque lá só tem safadeza, tem um monte de picareta e tal. Mas a gente pensa, no futebol não tem também safadeza? Todo meio, né? Todo meio tem profissionais ruins, né? E aí eu resolvi topar o desafio e estou aqui. E só falando rapidamente das questões de eleição, né? O senhor se filiou à Rede Sustentabilidade, foi candidato a prefeito do Rio em 2020, depois, no mesmo ano, deputado federal em 2018. E em 22, filiou-se primeiramente ao PSB, foi eleito e atualmente está no PV, vem 2023, 26. Você vem para reeleição, com certeza. No momento, ninguém pode dizer que é candidato, sim. Né? Mas eu sou pré-candidato à reeleição. A vontade e a pré-candidatura estão aí para... Isso, e pelo Partido Verde, que é o lugar dos ambientalistas, né? É verdade. E, deputado, nesse primeiro contato com a Câmara em Brasília, o que o senhor pode destacar para a gente? O senhor olhou e falou assim, tenha causado alguma estranheza ou algum impacto ao adentrar pela primeira vez ali a Câmara dos Deputados? Na realidade, Arthur, eu já conhecia a Câmara dos Deputados, né? Na época do BNDES eu cheguei a frequentar algumas reuniões, né, gabinetes e tal, mas eu conheci mesmo a Câmara dos Deputados como presidente do Flamengo. Porque o Flamengo era um clube que estava atolado de dívidas, tinha inclusive uma dívida tributária proveniente de apropriação indébita que era praticamente impagável. Não só o Flamengo, todos os clubes brasileiros tinham, né, o péssimo hábito de não recolher à Fazenda os impostos que eram um imposto de renda retido na fonte, né, dos seus atletas, dos seus funcionários, e isso acabava gerando um passivo que, na época, se você somasse todos os clubes brasileiros, dava mais de 5 bilhões de reais. E só o Flamengo devia mais de 400, né, só de imposto, vamos dizer, subtraído da Fazenda. E nós precisávamos de um mecanismo de refinanciamento que fosse de longo prazo. E a Procuradoria da Fazenda Nacional não tem alçada para fazer um parcelamento acima de um determinado número de meses e tal. Sei que o Flamengo precisava de 20 anos e eles podiam dar 6 meses. E isso não atendia o nosso interesse, também não atendia o interesse da grande maioria dos clubes brasileiros que estavam na mesma situação. Então eu comecei desde o primeiro ano do meu mandato a frequentar a Câmara, né, comissão de esporte, audiências públicas, né? Havia um projeto de refinanciamento das dívidas dos clubes já tramitando, mas era um projeto que estava sofrendo muitas críticas da imprensa, de formadores de opinião, críticas procedentes, porque os clubes já tinham tido no passado, né, um refis, né, semelhante e que nunca foi cumprido. Então, nós chegamos lá com a clara sensação de que nós tínhamos que propor alguma coisa diferente. Não podia ser simplesmente, não, refinancia a minha dívida aí. Porque todo mundo sabia que ia refinanciar a dívida e a grande maioria dos clubes não ia pagar. Então, todo o processo de negociação do Profut, né, na Câmara Federal foi partindo do princípio que nós precisaríamos de uma coisa diferente. Primeiro, uma coisa que atendesse não só aos clubes, mas que atendesse à Fazenda Nacional também. Um bom negócio tem que ser bom para todo mundo. Sim. Não adianta você dizer, não, eu quero um privilégio porque meu clube tem
um monte de torcedores e tal, né? Ninguém embarca mais nisso, né? E aí a gente tinha a plena consciência que nós tínhamos que fazer alguma coisa que fosse boa também para o governo, para a Fazenda Nacional. E eu, como vinha do setor público, né, vinha do BNDES, tinha isso muito claro na minha cabeça. Outra coisa que ficou muito claro é que não bastava fazer o refinanciamento. Os clubes teriam que se comprometer também com contrapartidas gerenciais, ou seja, o modelo que nós aplicamos, né, no Profut foi um modelo em que os clubes se comprometeriam a determinadas medidas gerenciais, tipo acabar com aquelas reeleições intermináveis de dirigentes, né, não praticar mais apropriação indébita, não deixar dívida para o sucessor, e assim por diante. E aí, para que os clubes pudessem se adaptar a essa nova realidade regulatória, aí sim eles precisariam de um mecanismo de refinanciamento de dívida. Mas tem que ser um refinanciamento de dívida sem nenhuma benesse. Não tinha perdão de dívida ali. Era simplesmente alongar a dívida por um prazo tal que o serviço da dívida resultante daquilo coubesse no fluxo de caixa dos clubes. E foi assim que foi desenhado o Profut. Não foi nenhuma benesse, não foi nenhuma mordomia, foi uma coisa que foi muito boa para todo mundo que cumpriu depois, sim, como sim. O Flamengo cumpriu. E efetivamente eu diria que foi o grande marco assim, da nossa gestão e o fato que mais contribuiu para que o Flamengo resolvesse definitivamente o seu problema de dívida. E aí, então, respondendo a sua pergunta, de tanto que eu fui na Câmara e no Senado naquela época, eu já conhecia. Aqueles corredores todos, para mim, não tinha novidade nenhuma, já sabia como funcionava a comissão de esporte, as audiências públicas. Eu só troquei de lado de balcão. já conhecia como é que funcionava, né? Já conhecia Exatamente. o funcionamento da máquina. Uhum. Deputado, o senhor é titular da Comissão Especial sobre Direito Digital, correto? Eu falo de direito digital. Segundo o site da Câmara, Comissão Especial sobre Direito Digital. E a Isso outra... talvez seja uma comissão especial sobre Comissão algum Especial sobre o Direito Digital. projeto, Sim. mas que ainda não... Entendi. Mas sobre essa questão digital, Uhum. eu queria entrar em um debate com o senhor, obviamente trazendo o esporte, que hoje a gente passou pela regulação das casas de apostas online, pela Câmara, pelo Senado, né? Mas como torcedor, o senhor disse que também é né? Claro que a gente que se envolve com o futebol é porque torce por algum, tem alguma paixão. Mas como é que o senhor vê essa relação, digamos agora, legal, né, com as casas de aposta, com o esporte propriamente dito, sem ter uma fiscalização, digamos assim, que cumpra o seu papel, né, que vai de fato saber. O senhor tem um certo medo, não gosta de juntar os dois? Como é que o senhor enxerga isso tudo? Eu acho que existe, todos nós temos uma responsabilidade muito grande com relação a essa questão das apostas. Em primeiro lugar, né, não dá para proibir, não vamos proibir as apostas. Né? Isso aí é uma irrealidade, que isso é uma realidade mundial. Até porque já acontecia antes mesmo dessa regulação. Pois é, antes da regulação todo mundo já apostava, todo mundo queria apostar, apostava. Só que não pagava imposto nenhum, o dinheiro ia todo para fora do Brasil. E além de ir para fora do Brasil, hoje você já tem organizações, casas de apostas clandestinas que funcionam em comunidades dominadas pelo crime organizado. Então não adianta proibir. O correto é você admitir que existe o negócio, agora trabalhar em salvaguardas que preservem a saúde mental dos apostadores, que impeçam crianças de apostar, que impeçam pessoas carentes que usam, por exemplo, Bolsa Família para apostar. Então tem uma série de questões que a gente tem que trabalhar no sentido de vamos dizer, preservar algum tipo de racionalidade dentro desse novo ambiente. E, é claro, dado que existe a atividade, vamos recolher impostos, e esses impostos vão ser aplicados em atividades que vão ajudar a compensar qualquer outra questão, vamos dizer, deletéria que venha se
se colocar com relação a isso, né? Essa questão da saúde mental do vício em apostas é uma coisa que a gente tem que ter muito, né? Tem que ter muito critério para combater essa questão. É um caso que talvez seja o que gere mais debate nessa questão desse vício, porque, como o senhor bem falou, houve casos, né, das pessoas usar cartão de Bolsa Família. A gente conhece Não, pessoas. cartão de crédito, você não pode apostar com cartão de crédito, você não pode se endividar, né, com aposta. Então, vai apostar? Aposta lá com dinheiro, com o Pix e tal e coisa, e não fica devendo. Senão aquilo é uma tentação. Não, agora eu vou entrar Só aqui vem no mês que limite vem, do né? cartão e tal e coisa. Não pode cartão de crédito, cheque especial, não pode nada disso. Né? Você aposta com o dinheiro que você tem e assim mesmo, com muito cuidado. Eu, por exemplo, não aposto. Eu também não sou dessa área, não. Vejo muita gente falar, vejo muitos colegas, muitos amigos falarem sobre ganhou tanto, mas perdeu quanto antes, né, para ganhar ali. E ainda sobre essa questão do esporte, deputado, a gente tem tido, né? A gente está em Copa do Mundo, então a gente está vendo os jogadores que atuam fora do Brasil com mais proximidade, mas a gente tem fora do Brasil, né? E em alguns casos aqui dentro, a infeliz causa do crime do racismo, da injúria racial nas arquibancadas. Há alguma solução, algum projeto na visão do senhor para que, obviamente, já é tipificado no Código Penal, o crime, já há essa punição, mas desportivamente falando, né, a pessoa talvez não frequentar mais praças ou ter que fazer alguma ação social nesse sentido, o senhor enxerga que alguma coisa nesse sentido poderia diminuir essas práticas nos estádios? Arthur, isso é uma questão que nós temos que estar muito preocupados. E é uma das maiores covardias que existe, é racismo, né? E o racismo nos estádios tem sido cada vez mais presente. Isso tem que ser combatido com muito rigor. É claro, né? Isso já está tipificado como crime, né? Qualquer manifestação racista, independente de ser no esporte ou não, mas algumas coisas a gente pode fazer para reforçar essa nossa preocupação. Eu, por exemplo, apresentei um projeto que cria a lista suja do racismo no esporte. O que é isso? Então, se você tem um clube ou uma entidade de administração do esporte que foi punida, seja esportiva, seja na justiça comum, essa empresa ela passa a constar de uma lista suja e fica impedida de acessar qualquer tipo de recurso público, seja recurso da lei de incentivo ao esporte, seja recurso de loterias, seja financiamento, seja patrocínio de empresa pública, né? Mais ou menos como existe para empresas que não têm certidão negativa de débito. Você fica impedido de participar de tudo. Então, essa lista suja do racismo, esse projeto acabou de ser aprovado, né? E eu acho que é mais um fator a combater a coisa do racismo, né? Sem contar que você ter lá o seu clube, o meu clube faz parte da lista suja do racismo, né? Isso é uma vergonha, né? E então isso daí foi aprovado, felizmente estamos esperando agora, se eu não me engano, agora está no Senado. A outra questão que eu coloquei foi um projeto que ainda está em tramitação, ou seja, seria a de proibir que menores de idade que jogam em times de futebol estampem patrocínio de casas de apostas. Então, se você tem o seu time com 11 jogadores, né, sendo que um tem 17 anos, aquele não vai poder... A camisa dele vai ter que ser diferente. Vai ter que chamar a atenção para aquela situação. Isso ainda está em tramitação. E tem outros também, daqui a pouco eu vou lembrar de mais um e eu vou te falar. Mas esse particularmente do patrocínio chama atenção, até porque vai pegar visualmente, né? A gente vai ter, hoje em dia, cada vez mais os jovens estão subindo mais cedo para os times profissionais, né? Até mesmo em seleções, mas acho que seria minimamente chocante você estar vendo, porque a gente já conhece a camisa dos nossos times com os patrocínios, né? Hoje em dia, até a venda delas quase camisa limpa não existe.
Mas acho que seria... Tomara que seja aprovado também como esse da lista suja do racismo, para que a gente tenha esse impacto visual, né? Porque eu acho que o brasileiro, principalmente... E tem um outro projeto também, que era o que eu estava tentando me lembrar aqui. Eu falei aqui do Profut, né? O Sim. Profut é um mecanismo de refinanciamento de dívidas, né? E exige uma série de contrapartidas, como eu falei aqui, né? Não pode reeleição interminável, né? Não pode apropriação indébita e tal. Nós passamos a exigir também, através de um projeto que ainda está tramitando, a obrigatoriedade que todos os clubes tenham ações afirmativas contra o racismo, né? Programas de conscientização. Então, ele, para permanecer no Profut, ele tem que provar que não, eu não sou, não é só não praticar o racismo. Eu tenho que agir afirmativamente e tenho que provar que eu tenho um programa de combate ao racismo dentro do meu clube. Até porque, como o senhor bem falou, né? Quando citou o Flamengo, muitas crianças que têm ali, muitas vezes, o exemplo fora de casa, né? Quantas crianças, né? Principalmente, eu fui criança na década de 90, a gente crescia querendo ser determinado jogador, queria ser igual o jogador que via na televisão. Eu creio que hoje isso acontece até com mais facilidade, por causa de rede social e tudo mais. Então, acho que essa questão das ações afirmativas, comprovar que faz, né? Porque no papel todo mundo trabalha, né? No papel todo mundo executa. Não, mas tem que fazer mais, né? Tem Exato. que fazer que nem o Vinícius Júnior, por exemplo, né? Que é um jogador que eu vi pequenininho, né? Cresceu lá no Flamengo, correndo atrás de bola e tal, que hoje é um dos maiores jogadores do futebol mundial, que sofre ações de racismo e que poderia se acomodar com isso, como vários se acomodam, e ele não, ele mostra a cara, ele vai lá, né? E ele combate, ele se coloca claramente contra aquilo, reclama. Agora mesmo aconteceu esse lance aí do jogo do Real Madrid com o Benfica, né? Jogador, né? Colega de profissão. Jogador, colega de profissão, pois é. E aí depois alguns treinadores, inclusive, comentaristas, disseram que ele estava exagerando. Não está exagerando, não. Isso aí é coisa muito séria. Eu até aproveitar que o senhor tocou nesse ponto. O senhor acabou de falar, né? Viu o Vinícius Júnior pequeno, e aí imagino, como todo dirigente de clube, né, vê aquele jogador, imagina que pode ser o que ele, né, hoje em dia vem mostrando ser. E como é que o senhor enxerga isso? Tipo, conheço o Vinícius, né, nos bastidores de futebol, vamos botar assim, e ver esses ataques que sofrem, porque assim, eu vejo isso como uma covardia muito grande, porque você sai do âmbito do jogador. É isso aí. Você vai atacar um jogador, você dá um drible nele, você ganha o time dele, você provoca, mas pô, assim você fere a pessoa, né? O senhor, com esse pensamento, com essas práticas nesses projetos, como é que enxerga um oriundo do clube que o senhor foi presidente por 2 mandatos, sofrer com tudo isso? Pois é, né, eu lembro daquele menino ali, né, com cara de criança mesmo, né? Eu conheci o Vinícius, ele tinha 11 anos de idade. Todo mundo já sabia que ele ia ser um cracaço de bola, como ele é. E eu fico muito triste quando eu vejo um menino que eu vi, né, da idade que eu vi e tudo, sofreu o que ele sofre, né? Não só nos campos, nas ruas, né? Aquele episódio lá do viaduto em Madrid, que penduraram o bonequinho lá, coisa, né? Enforcando, né? Isso me deixa muito triste, mas por outro lado também, eu sinto muito orgulho de ver esse menino não se abater, né? Partir para o confronto mesmo e servir de exemplo para todos os meninos do Brasil que sofrem ações racistas, independente de ser no esporte, na escola, né, na rua. O Vinícius, efetivamente, para mim, é um herói nacional. Eu tenho muito orgulho de ter convivido com ele, de apoiar, inclusive, né, ações que eu sei que ele empreende aí, né, em benefício aí da cidade de onde ele veio, né, dos meninos todos, né? Ele tem uma preocupação muito grande com questões sociais, educacionais. É um menino de ouro. Até por ter vivido, né? Então sentiu na pele desde criança essas dificuldades, né? Sabe como que é? Exatamente. Bater de frente com tudo isso. E como o pessoal fala, é peitudo mesmo, que ele bate no peito, vai pra frente, não abaixa a cabeça e poderia, né? Tem tudo, né? Hoje ele é uma pessoa famosa, né? Que não precisa certamente nem precisaria trabalhar para garantir aí a sobrevivência de 2, 3 gerações aí da família dele. Ele não precisaria, tem gente que se acomoda. Ele não, ele vai em frente. E deputado, nessa questão,
passando pelo Flamengo, pelo BNDES, sempre ligado a dinheiro sendo austero, sendo transparente. O que o senhor enxerga que falta para que tenhamos aí talvez uma política mais transparente quanto a isso? Seria projetos que obriguem a isso? Seria a própria mudança de postura de alguns pares? Como é que o senhor enxerga esse? Porque a gente escuta eclodir, né? Caso Master, e aí envolve políticos diversos, de diversas esferas, orçamento secreto, tudo acaba explodindo e quando a população toma conhecimento já foi, né? Então, transparência é fundamental para tudo. Transparência eu diria que é a principal solução para boa parte dos nossos problemas. Então, você tocou nessa coisa do orçamento secreto. É impossível você imaginar um orçamento secreto. Essa coisa das emendas parlamentares é uma prerrogativa que nós, deputados e senadores, têm também, de alocar parte do orçamento de maneira discricionária com emendas impositivas. Então, isso nos dá uma responsabilidade muito grande. E você está vendo, e agora o ministro Flávio Dino tem uma cruzada contra os abusos aí com relação à coisa das emendas parlamentares, ele está absolutamente certo. E o orçamento secreto é exatamente isso, É a emenda parlamentar sendo alocada, você não sabe para onde, você não sabe por quem. Para quem, né? Então você precisa de transparência total para isso. No meu caso, logo que eu assumi o mandato, a primeira coisa que eu pensei foi em dotar a Câmara de um instrumento, de um estudo que pudesse avaliar a eficiência alocativa das emendas parlamentares. Eu venho do BNDES, lá todos os nossos projetos, sejam reembolsáveis, sejam não reembolsáveis, você precisa fazer uma avaliação técnica. Então, eu me preocupei em criar um instrumento que fosse um instrumento para fazer a avaliação técnica desses projetos de emenda. E, efetivamente, como eu não podia usar a verba da Câmara para fazer isso, então o que eu fiz? Eu peguei uma emenda parlamentar e falei, vou fazer a emenda das emendas. Então, coloquei uma emenda parlamentar no IPEA, e o IPEA está fazendo esse estudo que vai ficar pronto agora, provavelmente no final desse mês. Então, vai ser um instrumento que nós vamos ter que, agora, para, vamos dizer, ter certeza ou ter uma métrica boa do retorno econômico e social das nossas emendas. Mas o problema não é só isso, não é só não ter o retorno. Muitas vezes o recurso não ser aplicado efetivamente no projeto. Tem gente que pega parte do recurso para financiar a campanha, para botar no bolso e tudo, e esse tipo de coisa é o que o ministro Flávio Dino está combatendo, e nós temos que ter cada vez mais preocupação com isso. E a solução qual é? É transparência. Essa responsabilidade com a verba pública, que o senhor falou, desde criança, já entendi essa responsabilidade. Talvez falte talvez falte um pouco dessa vivência a alguns políticos hoje, de ter tido alguém que vivesse disso, que tivesse contato, de fato, com verbas públicas, com quem era servidor público, com quem... Eu tive excelentes exemplos na família, mas eu acho que mesmo quem não tem, acho que tem que ter. Se o cara foi eleito deputado, senador, governador, prefeito e tal, ele deve saber que ele está lidando com o dinheiro dos outros, E o dinheiro dos outros tem que ser respeitado. A gente começa a se encaminhar para o nosso final. Mais uma vez quero agradecer a disponibilidade do senhor ter vindo aqui hoje conversar conosco. O senhor está no PV, a partir do que o senhor até falou, dos ambientalistas, sempre passou por essa bandeira. A gente está no centro do Rio e próximo a nós aqui, mais à frente, a gente tem o Buraco do Lume, que está passando por uma reformulação. Tinham alguns protestos ali contra a especulação imobiliária, e aí agora, eu passo por ali e falo isso com conhecimento de causa, agora no esboço ali, no croquis, que a obra mostra, de que vai ser arborizado da maneira que era. Mas muitas pessoas que ali falavam que era um ambiente que as pessoas ficavam à sombra após o horário de almoço. A gente está no centro do Rio, que pós-pandemia voltou a pulsar, não como era antes, mas voltou a ter uma pulsação, um grande fluxo de trabalhadores. Mas saem algumas árvores para subir um prédio. Mais um prédio aqui no centro do Rio.
Como é que o senhor enxerga isso e o que poderia ser feito por vereadores, por deputados estaduais, para tentar impedir situações como essa? Olha, Arthur, eu não gosto dessa ideia, não. Tá? Aquela área, a princípio, lá atrás, você não era nascido ainda, era para ser um prédio, um grande prédio ali. Tá? E aí, como a empresa chamava, se eu não me engano, Pontal Engenharia, se eu não me engano, Grupo Lume, por isso que chama o buraco do Lume, a empresa quebrou, né? Ficou aquele espaço vazio. Só que esse espaço foi apropriado pela população, né? Passou a usar aquele espaço, né? Então passou a ser um espaço importante no centro do Rio. Aí, isso ainda na época que o centro do Rio era um centro pujante, né? Que você tinha mercado financeiro, né? A Avenida Rio Branco era cheia de bancos, né? Hoje, o que você tem é uma necessidade de ocupar ou revitalizar o centro do Rio, e uma das estratégias que eu acho mais corretas é de você transformar o centro do Rio também em local de residências, né? Então, passar como é o centro de várias cidades do mundo. São Paulo, inclusive, e outras, né? Londres, Sim, né? Nova York. Parece que só o Rio que foge essa regra de o centro ser estritamente comercial, né? E agora, na hora que você precisa revitalizar o Rio, o caminho certo, a estratégia certa vamos dizer, aumentar o uso residencial daquele espaço. Acontece que tem muito edifício que está vazio ou mal utilizado, que poderia ser usado para um retrofit e utilização residencial. Você não precisa erguer um novo edifício, né? Quando você tem vários edifícios vazios ao lado, para que você vai erguer um novo edifício, ainda que com a finalidade residencial, que é nobre? Tá? Não precisa, né? E é um espaço que foi conquistado pelo povo do Rio de Janeiro, né? Pela população, né? Eu, por mim, deixava lá o buraco do Lume, lá, aquela praça ali, dava uma melhorada nela, colocava mais árvores e tal, e ia fazer empreendimentos residenciais ali do lado mesmo. Não precisa ir longe, não. Como aconteceu na questão do Porto Maravilha, né? Eram imóveis que estavam ali, muitas vezes, sem condições nenhuma, e a gente tem visto essa modificação da área ali, né? Sim, aqui, mas no centro do Rio mesmo, não precisa ir no Porto Maravilha, né? Ali naquela região ali da Largo da Carioca, Senador Dantas, né? Tem vários prédios que estão sendo retrofitados, né? Dá para a gente usar esse neologismo aí, para uso residencial, né? E o que vai ser muito bom para a recuperação do centro do Rio de Janeiro. Mas não precisa criar um prédio novo exatamente num lugar que é um espaço público. E tirando árvores, né? E tirando verde. Pois é. Eu venho de uma cidade que, infelizmente, a gente passou por esse processo e algumas consequências não têm sido das melhores. Mas, deputado, queria que o senhor, para a gente entrar na nossa reta final, falasse para quem nos acompanha aqui no DR1 um balanço das suas ações. Quem quiser acompanhar mais de perto o trabalho do deputado Bandeira de Melo, onde que encontra, como é que faz para acompanhar, e o espaço é do senhor. Opa, obrigado, Arthur. Na realidade, a maneira mais fácil de acompanhar o meu trabalho é através das redes sociais, né? Eduardo Bandeira de Melo, @Eduardo Bandeira de Melo, com 2 L's, né? Tem lá o Instagram, tem o Facebook, agora tem o TikTok, que eu não tinha, mas agora está sendo colocado aí à disposição. Tem o site, tem alguns conteúdos no YouTube, né? O Instagram vamos dizer, um óculos assim, bastante completo das minhas atividades, né? E eu acho que quem quiser ver o que eu estou fazendo é um bom caminho. Pode inclusive me seguir lá, mandar comentários, mandar sugestões. E fora isso, eu tenho participado, né, de eventos como hoje, por exemplo. Estou tendo prazer aqui, o privilégio de ser entrevistado aqui pelo Arthur, aqui no DR1, né? E outros lugares. Então, não é difícil me achar. Quem quiser me visitar aqui no escritório, aqui no centro do Rio de Janeiro, aqui bem perto do Buraco do Lume, ali, será um prazer. E em Brasília, estou lá no gabinete 804, ali do anexo 4 da Câmara, também disponível para qualquer cidadão do Rio de Janeiro, ou mesmo que não seja do Rio. Não precisa ser torcedor do Flamengo, né? Não é pré-requisito, né? Não, quando eu encontro
Às vezes vem um torcedor de outro clube, né? Isso é uma das coisas que mais deixa feliz, assim. Pessoas me param na rua e falam, pô, você podia ser presidente do Vasco. Né? Aí eu falo, pô, elogio de vascaíno vale em dobro, gente. Porque de rubro-negro já é. É verdade. Então eu falo, ó, eu sou botafoguense, mas eu voto no senhor. Eu falei, pô, voto de botafoguense vale em triplo, né? Então, é isso, deputado. Obrigado. Parabéns pelo trabalho desenvolvido aqui. Boa sorte nas próximas disputas, né? Você certamente virá aí para uma reeleição, pré-candidato, como falou, né? É isso aí. Outras. Abrindo um leve parênteses, disputou a prefeitura, pensa em futuro disputar novamente um executivo? Não, na realidade, aquela minha campanha para a prefeitura é uma campanha, né, que era, vamos dizer assim, sem nenhuma chance de sucesso, né? Na realidade, eu estava na rede de sustentabilidade, né, a ministra Marina Silva, na época, né, era o grande nome do partido, né, e ela me pediu para concorrer à Prefeitura do Rio, e eu mesmo sabendo que não tinha estrutura, que não tinha dinheiro, que não tinha condições assim, de eu disputar assim, em pé de igualdade, eu topei porque foi, e não me arrependo, porque foi uma excelente oportunidade de eu conhecer muita gente, né, eu deixei aí para todos, né, um programa de governo que eu não tenho a menor dúvida que era disparado o melhor programa de governo de todos os candidatos daquela época. Até porque programa de governo é aquela coisa que você tem que registrar na Justiça Eleitoral e é meio que Ctrl-C, Ctrl-V, né? As pessoas, como é uma obrigatoriedade, as pessoas vão lá, pegam lá programas que já viram e tal, né? Vão lá na... Fazer uma Agora, misturada. então, com inteligência artificial, então é muito mais fácil, né? Ctrl-C, Ctrl-V e entrega. No nosso caso, não, a gente reuniu mais de 50 especialistas em todas as áreas de administração municipal. Era na época da pandemia, toda terça e toda quinta a gente fazia reunião de todo o grupo. Né? Cada dia um apresentava, né? Hoje vamos falar de finanças, amanhã vamos falar de meio ambiente e tal. Todo mundo dava palpite. Foi um processo super enriquecedor. O programa ficou tão bom que ele virou um livro. Eu podia ter trazido para você aqui, mas da próxima vez eu trago. Chama Maravilhosa para Todos, que é um conjunto de propostas para o Rio de Janeiro baseado em evidência. Bacana. Então, mais uma vez, deputado, obrigado por estar aqui, né? A gente novamente do DR1 deseja sucesso, agradece a participação. A quem nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, sempre o Jornal DR1. Você que está aqui pela primeira vez, bem-vindo. Né? A gente agradece ao Teodoro, amigo do Jornal DR1, que fez essa ponte com o deputado em vir aqui nos brindar com a sua presença. Né? O Teodoro está aqui com a gente. Teodoro Buarque de Holanda. Nome e sobrenome de craque. Então tá aí. Então, Oi, é Flamengo. Nem todo mundo é perfeito, né, Teodoro? Mas a você que nos acompanha em mais um Dialoga Brasil, muito obrigado. Lembre-se que aqui, Dialoga Brasil, a política é sem politicagem, um produto do jornal DR1, sua cidade, seu jornal, compromisso com a verdade. O xodó